Oi, minha gente, tudo bem? Então, nós vamos fazer uma correção, tá? Objetiva, rápida aqui da prova do Colégio da Polícia Militar, né? CPM. A prova aconteceu no último domingo, mas infelizmente, né, foi adiada porque houve algumas questões relativas à organização da banca, né? Não foi nada em relação à prova, à elaboração, às questões, mas foi da própria organização do lugar, né, do que concerne ao lugar e tudo mais. E daí nós vamos corrigir, então, a prova. E eu coloquei aqui, fiz uma prova extra para a gente trabalhar, nós trabalharmos na perspectiva da nova prova, né, da próxima prova que será em breve, será amanhã, no caso, dia 18. E, e daí o que é que eu quero que vocês prestem atenção? Primeiro, observem que a prova ela não teve um grau alto de dificuldade, né? Mas é uma prova a nível de sexto ano, com admissão no sexto ano, uma prova que atende realmente ao edital, né? Em alguns aspectos eu achei bem pertinentes. Eu acredito que poderia realmente ter, assim, existido um maior nível de cobrança, né? Principalmente no que concerne, se refere aos gêneros textuais, eu acho que realmente seria necessário, mas eu gostei particularmente de algumas questões. Vejam, vamos lá. Primeiro começa com o texto A Raposa e as Uvas, que é uma fábula muito conhecida, né? Conhecida, bem conhecida por todos, pelo menos na Isolada, os alunos já tiveram contato com esse texto e outras fábulas, né? E daí nós começamos, lemos o texto. Eu não vou ler o texto, porque, como eu falei, eu vou fazer uma correção rápida, tá? Eu acredito que eu vou dividir este vídeo. Eu vou colocar primeiro a correção do CPM, da prova, e depois eu gravo outro vídeo com a correção da prova que eu fiz para os alunos, né? A prova inédita, abordando o conteúdo sugerido, o conteúdo do edital, né? Os assuntos do edital. Bem, no final do texto nós temos a moral, como toda fábula tem, não é? Quem desdenha quer comprar. E nesse texto foi trabalhada a interpretação, a questão do narrador, eu achei muito bom, muito pertinente, né? Vocabulário, no que diz respeito ao que é desdenhar, a noção também de causa e consequência, né? Nas questões de semântica, achei muito pertinente também, tudo esperado, tudo bem trabalhado na Isolada, certo? A primeira questão diz assim: de acordo com o que narra o texto, a raposa deseja as uvas por quê? Olha, aqui esta prova você está vendo que está marcada, né? Isso é uma prova foi cedida por um aluno e de fato assim ela tem algumas marcações, claro que a pessoa faz a prova, né? O aluno faz a prova, tem que marcar. De fato, ela não está disponível no, no canal, no site da escola, né? Pelo menos até quando eu vi, não sei hoje, mas aí eu fiz com essa prova, tá? Esse próprio PDF. Então, a resposta realmente é a letra C, que diz: era um alimento que parecia refrescante para aquele momento. Olha, isso está no texto, isso aqui, na verdade, é uma compreensão, tá? De acordo com o texto, a raposa desejava as uvas, por quê? Se nós voltarmos ao texto, ó, eles aqui no início, ó, o aluno bem marcou aqui, muito bem, delimitou, ó, com o desejo de comer algo refrescante e diferente do que estava acostumada, que não, ou seja, ela não, há muito tempo talvez não comesse algo refrescante, né? A raposa se levantou, ergueu as patas para pegar e comer as uvas. Então, a gente marca realmente letra C, compreensão do texto, tá? As outras diz que fazia parte do cardápio habitual, diz que ela não estava habituada, né? Aquele alimento. Tinha paladar refinado, não fala dessa questão dessa escolha tão refinada, né? Enfim, letra C, achei uma compreensão fácil, né? Direta, muito tranquila. A questão 2 diz: é correto afirmar que o narrador está, veja, questão de narrador. Então, o narrador, aqui ele diz que está na terceira pessoa, né? A resposta correta, pois só conta a história, mas não é dela a personagem. Uma questão muito boa, tranquila, para um aluno da Isolada, tranquilíssima. Veja a questão de narrador. Na fábula, a gente sabe que predomina realmente o narrador observador, o narrador onisciente, né? Aquele que sabe
das intenções, sabe, do íntimo da personagem, enfim. Mas aqui ele fez, então ele cobrou entre personagem e observador, aquele que conta a história, mas não participa dela. E é isso que a gente observa, né? A maioria das fábulas, há exceções, mas as fábulas elas são narradas em terceira pessoa. Pode ser que é uma proposta peça para ser contada em uma primeira pessoa, mas é do gênero, né? É do gênero fábula ser em terceira pessoa, predominantemente. Então, narrada em terceira pessoa, né? As fábulas, as lendas, os contos maravilhosos, certo? Então, correto, letra D, né? Na terceira questão, diz, pela moral da história, o que se pode entender por desdenhar? Ó, minha gente, isso é uma questão de vocabulário, né? A resposta aqui correta é desdenhar, é menosprezar, é a letra A, tá? Não é a C, é a letra A. Reverenciar, é tratar com reverência, né? Seria um enaltecimento, né? Na verdade, reverência aqui é mais do que um enaltecimento, né? É algo até mais. Enaltecer é elevar, é tratar como um superior, né? Distinguir é separar, é diferenciar, e gabar seria, então, se gabar alguma coisa, ele vai se gabar, se achar melhor, né? Mas o desdenhar aqui, você observa pelo contexto que a raposa ela acaba dizendo que não quer as uvas porque ela não consegue alcançar. Quando ela percebe, né, que fez um papel ridículo, tá vendo aqui, ó, no texto, para conseguir alcançar as uvas, a raposa se dirigiu ao pássaro e disse: Eu teria conseguido alcançar as uvas se elas estivessem maduras. Eu me enganei no começo, tá vendo? Pensando que estavam maduras, mas quando me dei conta que ainda estavam verdes, desisti de alcançá-las. As uvas verdes não são um bom alimento para o meu paladar, para um paladar tão refinado como o meu. E foi assim que a raposa seguiu seu caminho, tentando se convencer de que não foi por falta de esforço que ela não tinha conseguido comer aquelas uvas deliciosas, e sim porque estavam verdes. Então, quem desdenha quer comprar, quer dizer, ela estava menosprezando, desvalorizando as uvas porque não conseguiu alcançá-las, né? Então, o desdenhar é letra A, né? Deixa eu voltar aqui para menosprezar, letra A. A quarta questão, observe que ele pede a semântica do contexto, né? Ele diz aqui, ó, no trecho acima, o segmento sublinhado em relação à ação da raposa de desistir das uvas apresenta uma. Essa questão não foi muito boa, porque é uma questão de sentido, mas você observa que ela já falou aqui, né, da relação em a ação principal aqui, né, a ação da raposa. Então, o trecho aqui ele já falou que se tratava, né, da relação, e tem uma relação com a ação da raposa em desistir das uvas. Isso aí apresenta o quê? Uma causa, ó, no trecho acima, o segmento sublinhado em relação à ação da raposa de desistir das uvas, apresenta o quê? Vamos ver o contexto. As uvas estavam muito maduras, ou melhor, perdão, muito altas, e a raposa sentiu-se muito frustrada. Esgotada e resignada, a raposa decidiu desistir das uvas. Então, ela estava como? Esgotada e resignada. Isso aqui a gente tem, na verdade, uma consequência, né? Certo? As uvas estavam muito altas e a raposa sentiu-se muito frustrada. Esgotada e resignada, ela decidiu desistir das uvas. Ela decidiu desistir das uvas por causa disso, né? É uma causa mesmo, tá? Ela estava esgotada e resignada. Decidiu desistir das uvas, né? A gente tem que prestar bem atenção a essas questões de causa e consequência. Olha, aqui vamos observar melhor esse trecho. Ó. As uvas estavam muito altas. A raposa sentiu-se muito frustrada por causa disso, né? Então, aqui é uma questão de causa, isso aqui é consequência. A raposa decidiu desistir das uvas, por quê? Porque ela estava esgotada e resignada, né? Então, ela decidiu desistir das uvas. Isso é uma relação de causa, realmente, por causa disso, né? A ação da raposa desistir das uvas apresenta o quê? Uma causa. Muito bem, letra E. Vamos para o próximo texto, que se refere às questões 5 a 8. O CPM, a prova do CPM só traz 10 questões, né?
é uma prova muito, eu achei objetiva, direta, edital. Eu senti falta nessa prova de questões de cobranças de acentuação, entende? Mais aspectos de pontuação, que o CPM sempre traz, né? Mas houve uma mudança na banca, né? A gente sabe que isso interfere, mas a prova, ela é uma prova, contempla o edital, né? A gente não pode dizer que não contempla o edital. Inclusive, eu já elogiei algumas questões aqui, né? São questões esperadas, questões muito trabalhadas. Ciganas, as origens enigmáticas da ave como cabelo, com cabelos para trás. Nós não vamos ler o texto, né? Mas aqui, ó, tá aqui para quem quiser, para quem não tem a prova e quer considerá-la, né? Aqui, ó, nós temos o título, tem aqui a referência, ó, tá vendo? Aqui tem onde ela foi publicada, que a gente sempre tem que olhar, de fato, né, a referência para nos ajudar na interpretação e tudo mais. Mas a questão 5 diz assim: de acordo com as ideias do texto, é correto afirmar o quê? Olha, no texto diz, né, é uma questão de compreensão, realmente, né? Essa questão não está difícil, não está difícil, você deveria ler por uma boa leitura, o aluno não vai fazer grandes diferenças para entender que ainda não se identificaram com clareza a origem e evolução das ciganas, o que intriga cientistas, certo? Então, ainda não se identificaram com clareza a origem e evolução das ciganas. Olha, minha gente, se a gente voltar ao texto, né, as ciganas, as origens enigmáticas da ave, no título mesmo já tem a palavra enigmática. Enigma é uma incógnita, né? É algo que se quer descobrir, é um mistério, está para o mistério, né? E como é que a gente prova isso no texto? Vamos lá, aqui, ó. Aqui nesse trecho, ó. De forma semelhante, a ave popularmente, conhecida como cigana, tem uma origem intrigante. Aqui colocou o nome dele, né, dela, científico. Mas sua origem e evolução seguem como grande desafio para especialistas. Tá vendo? Então, eles não sabem realmente definir, né? Por isso que ainda é o quê? As origens são enigmáticas e a gente marca como resposta, de fato, a letra D. Não há, né? Ainda não se identifica com clareza, não há uma exatidão, não se pode afirmar de fato, né? Vamos para a questão 6. A questão 6 diz assim, que foi o que muitos alunos erraram essa questão. Vejam, que não precisava, não há necessidade, não precisaria errar. Vejam, ao dizer que a ave tem um topete à la Elvis Presley, o texto constrói o quê? Veja bem, ele não diz como. Se ele tivesse o como, nós teríamos uma comparação, mas ele não diz como. Para ser comparação, para ser figura de linguagem comparação, você tem que ter um nexo, né? Então, a lá, aqui a gente tem a moda, né? Topete, comparação. Aí na letra C diz comparação baseada no exagero de linguagem. Também não é um exagero, tá certo? Não há exagero de linguagem, não é uma hipérbole aqui, não. Ele tem um topete que lembra Elvis Presley, né? O modelo de Elvis Presley é usar o cabelo. A letra D diz descrição em linguagem denotativa. Observe, nós temos, na verdade, aqui uma descrição em linguagem conotativa. Né? Por quê? Porque ele compara. Né? Não tem um nexo comum diretamente, mas a gente tem uma comparação. A lá, ó, a maneira de Elvis Presley, né? Aí, desse tipo, nessa maneira, desse jeito. Então, é uma descrição em linguagem denotativa? Não. Denotação era se falasse exatamente como ele usa o cabelo, como elas são, né? A ave tem um topete erguido, voltado assim, tal jeito. A descrição ao pé da letra, sem comparação, né? Aí a gente teria linguagem denotativa, tá certo? Mas aqui a resposta que a gente tem, então, é a comparação em linguagem figurada, tá certo? É uma figura de linguagem. Aqui, embora não tenha, de fato, o nexo como, a gente tem aqui, na verdade, uma comparação em linguagem conotativa, porque compara. Quando eu lembro de Elvis Presley, conhecimento de mundo, né? O aluno sabe, é um grande cantor, não é da geração dos alunos que fizeram essa prova, com certeza, esta prova, mas com certeza ouviram falar de Elvis Presley, né? Um ícone da música, e ídolo de muita gente, né? A propósito. Então, a gente sabe que ele tem
aqui, você lembra logo da maneira como ele se vestia, como ele usava o cabelo, né? Então, é uma linguagem figurada, é uma figura de linguagem. O pássaro não é igual a ele, isso não é um literal, né? Isso é uma comparação em linguagem figurada. Então, letra B é a nossa resposta. A questão 7 diz: assinale a alternativa em que a palavra retirada do texto funcione como adjetivo. Ó, minha gente, adjetivo aí é, de fato, história. O aluno marcou aqui, veja que bonitinho. Se você retomar cada uma das linhas, que a banca foi muito boa, deu as linhas, né? Ele colocou aqui, ó, história intrigante. E realmente, se você voltar ao texto, você vê história substantiva intrigante aqui atua como adjetivo, né? As outras, assim, analisadas isoladamente, você observa que também não são adjetivos, né? Ó, garra, substantivo. Odor, o odor, substantivo. Fascínio, substantivo. Longo, você teria que ver o contexto. Porque longo poderia ser o quê? Cabelo longo, né? Mas na linha 26, se a gente voltar à linha 26, que a gente tem que analisar as palavras em diferentes contextos, né? Ele diz ao longo da floresta. Então, esse longo aí, ao longo da floresta, a gente tem noção de quê? De lugar, de caminho, né? Ao longo de florestas alagáveis, ao longo, por esse percurso, por esse caminho, né? Então, aqui está por uma questão adverbial, é circunstância, não é adjetivo. Muito bom. Questão 8 diz: o objetivo principal do texto é. Minha gente, nesse texto, a gente tem a noção de quê? Não, é um texto que fala, né, ensina sobre as ciganas, as origens. Eu acho que eu li cigarra da primeira vez, enfim, não sei, mas se eu li, me perdoe. As ciganas, as origens enigmáticas da ave com cabelos para trás, ele vai dizer onde ela vive, né? O qual que se tem conhecimento dela até então, diz que ela é símbolo, né? Tal, o nome dela vem, o nome científico vem do grego, etc. Então, ela vai informar e vai ensinar, né? Então, aqui a gente não tem uma crítica, né? Nem há uma discussão, reclamação. A diversão está mais para a questão de uma tirinha, né? Tem a questão de divertir, quando tem graça, uma piada, né? Uma questão voltada, assim, para o universo mais de uma, vamos dizer, de distração. Aqui é o intuito de ensinar, certo? Pronto, vamos para o próximo. A próxima questão, que eu trabalhei muito em aula, olha, minha gente, é, essa tirinha ela foi trabalhada em redação, na isolada, foi trabalhada como o homônimo, vendo, que é vendo do verbo vender e vendo do verbo ver, foi trabalhada na questão do aluno entender por diferentes perspectivas que cada um, né, olhando pelo seu ângulo, pode ler ou entender diferentes esferas, diferentes maneiras, né? Então, ela foi muito trabalhada, né, isolada, ao longo de diferentes maneiras ao longo do ano. E, por acaso, caiu na prova, né? Como a gente contempla muitos textos, nós fazemos muitas provas, muitos simulados, muitas abordagens, então, aconteceu de cair justamente essa tira, né? Que ela pergunta na questão 9, ó. A tira pretende causar um efeito de humor que só é possível se o leitor perceber que o homem leu errado a placa da criança. Muito bem, é o aluno que marcou. Veja bem, eles vendo o pôr do sol, armadinho com a placa, né? Aí alguém pergunta ao lado aqui, ó, você vê, né? Quanto que é pelo pôr do sol? Aí a Armandinho diz, vendo o pôr do sol, repete a placa aqui, né? Vira-se com a placa e diz, não está vendo, eu estou vendo o pôr do sol. Tá vendo? Aproveite para ver também. Então, o homem não entendeu, ele pensava que a Armandinho estava vendendo o pôr do sol, mas a Armandinho estava vendo, né? No sentido de ver, né? De olhar. Então, é bem interessante aqui a questão do duplo sentido da linguagem, né, que pode ter diferentes perspectivas, né? Aqui na questão 10 diz assim, a confusão de sentido da placa ocorre, observe, mais uma vez ele diz que houve uma confusão. Então, se o aluno leu direitinho o enunciado da questão 10, ele não erraria a 9, né? Porque já disse aqui a questão 10 que houve uma confusão de sentido na placa. Então, você entende aqui que a resposta correta é a letra A mesmo, o homem entendeu errado, né? A confusão de sentido da placa ocorre porque o adulto leu como se o verbo estivesse no quê? Ele leu como se o verbo estivesse. Espera aí, deixa eu me lembrar aqui. Então, vamos voltar lá. Vendo. A resposta é pretérito perfeito,
pretérito imperfeito, que ele está vendo, futuro do pretérito, né? O veria, o presente, vendo, ou gerúndio. Olha, ele leu, né? Como se estivesse no presente, vendo, de vender, eu vendo. Mas, na verdade, o pretérito, o tempo aqui, né? A gente observa que há o quê? O que é que a gente observa do verbo aqui? O gerúndio. Ele está vendo. A terminação, né? Endo. Ele está vendo. E não do presente. A resposta correta seria aqui a confusão de sentido ocorre porque o adulto leu como se o verbo estivesse no em quê? Pretérito imperfeito é vendia, né? Aqui ele observou, ele leu como se o verbo estivesse no presente, vendo, o verbo vender, né? Mas está no gerúndio. Então, ele viu, ele analisou, ele leu como se o verbo estivesse no presente, certo? Eu vendo é presente. E ele leu como se estivesse no presente, mas está no gerúndio, ele está vendo, né? Do verbo ver, né? Eu estou vendo. E ele leu como se estivesse no presente, eu vendo. Então, o errado é a letra, o que aconteceu aqui, o sentido, a confusão ocorre por causa da letra D, certo? Minha gente, olha, muito boa prova, né? Eu achei, assim, tranquila, achei que realmente é interessante para que a gente observe, né, as particularidades em relação aos contextos que foram bem explorados, aos duplos sentidos, né? As questões de texto verbal, e visual atrelados aí, o texto misto. Então, lembrem-se de que tudo isso aqui ó, foi contemplado na isolada, e muito mais, né? E muito mais. Eu esperava uma prova até um pouquinho mais difícil, mas eu devo admitir que a banca atendeu ao que a gente se preparou, ao que a gente tinha realmente treinado de diversas maneiras, né? Especialmente houve uma abordagem grande aqui, a questão de vocabulário. Então, o aluno que mais leu, né? O aluno que mais se envolveu, inclusive nas produções que nós sempre fazemos, né? Na isolada, é um aluno que com certeza vai sair bem, né? E é um aluno que se saiu bem nesta prova e vai sair bem na prova que será aplicada, né, novamente, a prova que será aplicada, né, do CPM, em razão do que nós falamos no início deste vídeo, né? Então, minha gente, olha, vamos lá. Eu vou dividir aqui, eu vou colocar a correção da prova, tá? Que eu fiz a inédita, abordando os conteúdos do CPM, tá bom? Espero que vocês revisem, mesmo alunos que fizeram uma excelente prova, que fecharam a prova, revisem essas questões, vale a pena, tá? Revisar a prova, para a gente saber exatamente, né? A gente precisa ter conhecimento dos assuntos sugeridos nos editais, e a gente precisa saber como as bancas também trabalham, né? Cada um tem sua maneira de cobrar os assuntos nas diferentes turmas, nas diferentes modalidades, tá certo? Um abraço, daqui a pouquinho assista ao próximo vídeo, certo? Com mais 10 questões inéditas na perspectiva não só do CPM, mas de, assim, diferentes bancas, diferentes concursos, porque cobra questões, assim, que estão em todos os editais, tá? A nível, quando se cobra português, quando se tem, né? Na verdade, você observa o conteúdo de português, porque todo concurso tem, obviamente, o nosso idioma, que é a língua portuguesa, você vai observar questões de interpretação, de tipo de discurso, né? Tipologia, gênero, abordagem à questão da linguagem conotativa, denotativa, o duplo sentido, a ironia, as semânticas de uma forma geral, né? Conhecimento de contexto, conhecimento de mundo, certo, minha gente? Então, um abraço, até a próxima. Espero que tenha sido de proveito para vocês.